Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Vou ler mais uma vez. Acompanhe com um pouco mais de atenção esse texto. Ele, Deus, fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Oremos mais uma vez. Ó Deus amado, nós queremos suplicar ao Espírito Santo que possa falar com poder e com discernimento a cada coração. Nós precisamos da Tua palavra. A nossa vida é uma terra seca. Por favor, Senhor, ó Jesus, ó Espírito Santo, entregue o Teu propósito a cada um que está aqui. Não permita que a nossa dificuldade humana possa nos impedir de acessar a Tua vontade. Oramos pelos méritos de Jesus, para a glória do Senhor, Deus Pai. Amém. Você conseguiria definir o propósito da sua vida em uma palavra? Há muitas coisas envolvidas no processo de crescimento. Nós temos caminhado sustentados pelo tema crescimento. E dentre algumas coisas que estão envolvidas no processo de crescimento, nós já destacamos a organização do tempo. Não dá para crescer levando o tempo de qualquer jeito. Se você quer crescer na sua vida, você precisa ser rigoroso na distribuição do seu concorrido minuto, ou dos seus concorridos minutos. Já consideramos que não dá também para crescer se não valorizarmos os pequenos começos. Uma grande obra começa de pequenas coisas, de pequenas conversas, de pequenas ações, de pequenas conversas, de pequenas posturas. E nessa noite, eu convido você a refletir sobre um importante combustível para o nosso crescimento, a saber, o propósito. O nosso terceiro tema dessa série Crescimento é o eterno propósito. A importância do propósito na vida daquele que quer crescer é indizível. Não podemos mensurar, não podemos descrever. Estabelecer um propósito para o crescimento é indispensável. Se você precisa crescer em alguma área, você só viverá o crescimento à medida em que você estabelecer um propósito. O propósito é o combustível para o crescimento. Se você precisa amadurecer a tua vida em alguma área, essa área precisa ser surpreendida por algum propósito. O propósito firma os passos na direção certa, irmãos. O propósito não deixa os nossos passos saírem do eixo. Eu diria que o propósito é como um trilho de trem. Sem o trilho, o trem fica sem direção. Agora, quando nós estabelecemos um trilho para andar, nós conseguimos andar de forma firme. Não importa se o vento está muito forte. Não importa se tem uma tempestade vindo. Não importa se a tempestade chega. Não importa nenhuma circunstância externa. Se eu estou num trilho, eu consigo caminhar na direção certa. Porque eu sei que o trilho vai me levar
a um objetivo esperado, a um objetivo ideal. Eu quero considerar com você nessa noite que o propósito para mim e o propósito para você serve como trilho para a nossa vida caminhar, amém? Sem trilho, nós estamos em crise. Sem trilho, nós estamos em ameaça. Sem trilho, os nossos passos deslizam. Basta um telefonema para que os nossos passos deslizem. Basta uma proposta para que a nossa embarcação mude de rumo. Ou locomoção, como estamos falando de trilho. Basta qualquer possibilidade para nos atrair e nos tirar do eixo. Mas quando nós temos um propósito, a nossa vida caminha com firmeza. Eu penso que o propósito é como uma cerca que coloca limite. Sem o limite, nós estamos em ameaça. O propósito é como uma mira. Aquela mira de precisão que nos dá a possibilidade de acertarmos o alvo em cheio. Sem propósito, nós estamos atirando para todo lado. E infelicidade aquele que atira para todo lado. Tristeza aquele que não consegue ter um alvo e nem tampouco uma boa mira para atirar. No momento de dificuldade, ele perde cartucho, ele perde oportunidade, porque ele não tem um propósito estabelecido. Para você que já entendeu a organização do tempo como indispensável, para você que já entendeu que se nós não valorizarmos os pequenos começos, as grandes obras não acontecerão em nossa vida, eu desejo continuar com você nessa estação, destacando que nós precisamos entender o eterno propósito. Porque, meus irmãos, sem o propósito nós não vamos crescer em 2016. Sem o propósito a nossa vida estará estagnada, paralisada, improdutiva. Partindo dessa introdução, eu gostaria de apresentar a você a primeira coisa que precisamos fazer se queremos viver de fato o eterno propósito. Primeira coisa que eu destaco é que nós precisamos ajustar bem as velas da nossa embarcação. Para onde o barco da sua vida está indo? Todo o indivíduo tem a sua vida dirigida por algo. A sua vida não está parada. Você está caminhando para alguma direção. A pergunta que eu lhe faço nesse momento é: para onde está indo a sua vida? Como você ajustou as velas da tua embarcação? Ninguém pode dizer, nada dirige a minha vida. Isso é uma mentira. É como negar o ar que respiramos. É como negar essa matéria em que posso tocar. É como negar que você está nesse momento no templo da Igreja Batista Hortência. Nada pode dirigir a minha vida é uma expressão totalmente falsa. Porque alguma coisa está, nesse momento, dirigindo a nossa vida. Eu queria te dizer uma coisa: nessa semana você foi determinado por algum propósito. Alguma coisa conduziu os teus passos nessa semana. Tenha certeza que alguma coisa motiva você todos os dias levantar-se da sua cama e começar um novo dia. Muitas pessoas nesse momento têm sido motivadas por algum problema sério. Tudo na vida gira em torno desse problema. Há pessoas nesse momento que têm sido motivadas pela beleza estética. Tudo na vida gira em torno da imagem pessoal. Nós temos aqui na nossa comunidade pessoas que trabalham com estética,
Não temos? Temos a Cris que trabalha no comércio de produtos estéticos. Temos a Elô que trabalha num centro estético. A Rafa e tantas outras irmãs. As irmãs podem convir e reconhecer que esse mundo da imagem, essa vida voltada para a beleza, para o glamour, tem determinado vidas. Pessoas respiram a beleza. É uma vaidade incontrolável. É a era da imagem. É a era daquilo que está na parte externa. É a era da embalagem. O que vale é o que eu estou mostrando, não o que eu tenho no meu coração, na minha vida. O que vale é a casa onde eu moro. O que vale é o carro que eu tenho. O que vale é o meu corpo. Homens estão vivendo 3, 4, 5 horas dentro de academias. Por quê? Porque o propósito único de suas vidas é estarem dentro de um padrão estabelecido pelo diabo. Um padrão que corrói o caráter, que faz com que a vida fique estacionada. Há mulheres que gastam o que não têm por causa da beleza. Ou seja, tem pessoas que são motivadas exclusivamente pela beleza estética. Mas há também aqueles que nesse momento têm sido motivados pelo materialismo. Tudo na vida precisa trazer algum benefício econômico. A vida gira em torno do dinheiro, do enriquecimento, do ter, do possuir. Isso é um propósito. Tantos têm sido motivados pelo medo. O medo determina a minha vida. Eu tenho tanto medo que eu só vivo por causa do medo. O medo me assombra. O medo me deixa estático, improdutivo, infeliz. O medo é o propósito da minha vida. Por causa do medo, a minha vida é determinada dessa forma. Há tantos que têm suas vidas motivadas pelos traumas do passado. Os traumas me colocam no eixo. O trilho da minha vida são os meus traumas. Eu vivo em prol dos meus traumas. Os meus traumas me dirigem. Eu me relaciono com as pessoas a partir dos meus traumas. Eu vivo na minha casa, na minha família, com os meus filhos, a partir dos meus traumas. Poderia citar o rancor, o ódio e tantas outras coisas. Meus irmãos, eu quero de novo lhe perguntar: o que mais tem motivado a sua vida nesse momento da sua história? Nós precisamos ajustar as velas da nossa embarcação. Precisamos voltar para a nossa origem. Nós precisamos arrumar a nossa casa. Eu vou crescer à medida em que eu arrumar as velas da minha vida. Você vai crescer à medida em que você arrumar as velas da sua vida. E arrumar as velas da vida significa estabelecer o propósito certo. Em segundo ponto e último, eu apresento a vocês que a minha vida só pode ser direcionada no propósito certo. Eu só posso organizar as velas da minha embarcação se eu entender que o meu propósito precisa ser determinado pela eternidade. O texto que nós lemos nos diz: Deus fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. O propósito da vida deve consistir na eternidade. Se para você não é nenhuma novidade a necessidade de ter um propósito, se você sabe que se a sua vida não estiver nos trilhos certos, você vai sofrer muito, você não vai crescer.
Você não vai desenvolver a sua vida. 2016 será um ano frustrante para você. Se você entende que se o propósito não for bem assentado no teu coração e na tua alma, você vai chegar no final do ano e desejar apagar esse ano da sua vida. Se você sabe que você precisa crescer em muitos níveis, em muitas áreas da sua vida, você vai precisar reconhecer, meu querido, que a nossa vida precisa ser determinada pelo propósito eterno. É lá no propósito eterno que nós encontraremos a base para o nosso crescimento. Ter o propósito de vida determinado pela eternidade não significa vivermos com a cabeça nas nuvens. Não é que eu vou negar a minha humanidade, as minhas dores, as minhas dificuldades. Não é que eu vou negar a crise que a minha cidade vive, porque para mim o que importa é só a eternidade. Ter o propósito aplicado na eternidade não é que eu vou ignorar, resignar, deixar de lado as dificuldades da minha casa. Não, meu bem, não, meus filhos, nós estamos vivendo a partir da eternidade. Ter o coração na eternidade, ter um propósito aplicado na eternidade, não é que nós vamos negar as nossas enfermidades físicas, emocionais. Ter o coração aplicado na eternidade não é que nós vamos negar a dor do nosso vizinho. Não é que vamos negar a necessidade de construir uma comunidade amável, acolhedora, produtiva e evangelizadora. Não, pessoal, vamos ficar por aqui porque o nosso coração é determinado pela eternidade. Não importa quantos estão morrendo, a míngua. Não importa quantas famílias estão no caos. Não, nós somos determinados pela eternidade. Não é isso. Ter o coração determinado pela eternidade é encarar o sofrimento. Também é degustar das alegrias. Mas é viver tudo que a vida humana proporciona, tendo o coração aplicado na eternidade. É viver o coração voltado para a eternidade e os pés bem fincados no chão, na terra. É olhar para a vida e dizer: o meu propósito maior não está residindo nessa vida. As minhas raízes não são daqui. Eu tenho a plena certeza que nesse lugar, neste mundo, nesses anos que me restam, eu vou viver muitas dificuldades, mas o meu coração é determinado por um propósito eterno. E enquanto eu estiver vivendo esta vida que Deus nos dá, não sei se estarei aqui no próximo domingo, você não pode garantir que estará, não há garantias. Portanto, o tempo que nos resta, nós vamos viver com o coração aplicado na eternidade, embora os nossos pés estarão bem firmes nesta terra que jaz no maligno, segundo 1 João. Porque nós estamos aqui, inclusive, glória a Deus, para manifestar a eternidade. Meus irmãos, nós somos sinalizadores da eternidade. Não há outro propósito para mim e para você. Nós não podemos mascarar isso. Não acredite que a sua vida poderá ser realizada, feliz, em qualquer outra área humana, ou em qualquer outro propósito, senão o propósito eterno. Você precisa fincar muito bem os seus pés no chão, sujar os seus pés com a poeira da vida, mas deposite o seu coração na eternidade. Sujar os pés com a poeira da vida significa fazer o melhor no seu trabalho, ser o melhor homem possível, a melhor mulher possível, o melhor jovem possível, ser o melhor ser humano possível. Mas entender que você não tem essa vida como propósito. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15,
Aquele que coloca as suas expectativas nessa vida é o mais miserável dos homens. Nós somos sinalizadores da eternidade. E precisamos ter, de forma soberana e sublime, o propósito da eternidade em nosso coração. Eu queria convidar, por gentileza, Leandro, uma projeção, um slide. Pensando sobre isso, resolvi fazer essa ilustração. Nós temos família, nós temos doenças, nós temos dinheiro, precisamos de dinheiro. Nós temos devoção, nós temos igreja, nós temos medo, nós temos amizades, temos um trabalho. Tudo isso que está em volta desse ciclo, ou da centralidade do ciclo, é a nossa vida, simbolizada em família, doenças, dinheiro, trabalho, amizades, medos, igreja, devoção, etc. A eternidade precisa estar no centro de todas as coisas da nossa vida. A eternidade precisa determinar as minhas conversas com os meus amigos. A eternidade precisa determinar a minha casa. A minha família deve entender. Eu, como um pai, preciso ensinar o meu filho já de 1 ano e 6 meses a olhar para a vida a partir de um propósito eterno. Você que está se preparando para se casar, você deve começar a conversar com a sua namorada ou com o seu namorado desde já, para que fique muito bem estabelecido que o propósito da vida de vocês é o propósito eterno. Você que trabalha numa empresa, precisa reconhecer que a tua função ali é, enquanto um funcionário, apontar a eternidade. Portanto, o que determina o teu trabalho é o propósito eterno. Quando nós passarmos por doenças, esse período será vivido tendo a nossa vida como sinalizador da eternidade. Não importa o grau da minha doença, a complexidade, se é uma dor de cabeça ou se é um câncer, mas eu vou passar por esse período apontando para a eternidade. Por quê? Porque o meu propósito maior não é viver uma cura da dor de cabeça ou do câncer, mas é apontar para a eternidade. Então, o que eu vou fazer aqui, independentemente do que for, eu vou sempre apontar para a eternidade. Eu preciso entender que o meu propósito de vida não é cuidar da minha família, em primeiro lugar. O meu propósito da família é apontar para a eternidade através da minha família, porque a minha família não está no centro. A minha família está na adjacência, está em volta. Eu aponto para a eternidade em tudo o que eu faço. O meu propósito de vida, meus irmãos, eu falo e me arrepio. O meu propósito de vida não é criar os meus filhos. O meu propósito de vida é apontar para a eternidade através da criação dos meus filhos. E apontar para a eternidade significa cuidar com o máximo que eu sou e tenho dos meus filhos. Com amor, com disciplina, com zelo, com acompanhamento, com diálogo. Ou seja, o propósito da minha vida não são os meus filhos, é a eternidade. E por ser a eternidade eu vou cuidar dos meus filhos. Meus irmãos, eu estou falando de relacionamento pai e filho. Agora, quantos de nós, quem sabe, tem colocado o dinheiro como propósito da vida? Eu levanto na segunda-feira cedo e durmo no sábado, pensando em como ganhar mais. É um propósito de vida. A eternidade está marginalizada, está à margem, está ignorada, porque eu só penso em como ganhar mais. Meus irmãos,
nós precisamos colocar a eternidade no centro da nossa vida. O eterno propósito precisa determinar cada ponto da nossa vida. Ser determinado pela eternidade é fazer com que a nossa vida volte para a sua origem. É deixar que algo maior do que a nossa própria existência nos conduza. Eu queria falar uma coisa para você, muito séria. A melhor coisa é sermos conduzidos por algo e por alguém bem maior do que a gente. Ah, meus irmãos, como é medíocre, como é pobre sermos dirigidos por nós mesmos. E eu não preciso provar nada a você. Hoje você está bem, de repente amanhã você não está mais. Se você for sincero com você mesmo, você pode se lembrar da manhã que você levantou feliz da vida. Você foi para o trabalho feliz da vida. Bastou chegar na empresa para trabalhar, se deparar com uma situação que te desagradou e todo o seu dia ser comprometido. Depois do ocorrido, o mau humor se estabelece permanentemente na sua vida. Esse é você. Esse sou eu. Começamos bem, por qualquer circunstância, a gente muda tudo. Que triste! Que triste ser determinado por você mesmo. Que triste para mim ser determinado por mim mesmo. Que maravilha é ser determinado por algo muito maior do que nós. E esse muito maior do que nós é a eternidade. Deixar com que Deus, por meio do teu Espírito, nos conduzir, é o melhor que podemos fazer. Eu concluo dizendo, você só funcionará plenamente quando a eternidade invadir a sua existência. Você vai viver falhando, se decepcionando, se frustrando. Você vai viver uma crise existencial permanente. E eu não estou profetizando maldição sobre a sua vida. Até porque aqueles que estão em Jesus só podem proferir bênção sobre o outro. Eu estou apenas dizendo a você o que o próprio texto sagrado, palavra e autoridade do Senhor, nos ensina. Que aquele que não está em Jesus Cristo está na morte. Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Fora de Jesus não há salvação. Logo, se a eternidade não estiver determinando a nossa vida, nós estamos longe de Jesus. Porque como diz o final do livro de Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, a própria eternidade é o próprio Deus. Em Apocalipse 22 diz que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é a eternidade. Quando nós somos determinados por Ele, nós nos sentimos e vivemos de fato seguros. No entanto, longe dele, nós estamos em constante ameaça. Eu queria orar com você. Meus irmãos, uma conversa muito séria. Nós estamos terminando já, vamos para casa. Mas e aí? E aí? Amanhã você vai conseguir começar um novo dia, ouvindo em nome de Jesus esse grito em teus ouvidos. Qual é o propósito? Qual é o propósito? Qual é o propósito? Se você não conseguir determinar a eternidade como propósito central da sua vida, você, meu querido amigo, meu querido irmão, você está perdido. E olha,
nós não precisamos e não conseguiremos provar nada a você. Mas eu digo com muita tristeza, o tempo vai provar a você que você está perdido. Eu não tenho condição de levantar o dedo para você e de julgar você. Porque eu sei da minha dificuldade. Mas eu queria convidar você, junto comigo, a colocar a nossa vida no trilho da eternidade. Porque tanto para mim quanto para você, o tempo vai provar que nós estávamos perdidos. E uma hora ou outra nós vamos dar uma grande colisão. Um encarrilhamento fatal pode nos alcançar. Vamos caminhar juntos no trilho da eternidade. Podemos orar? Feche seus olhos e eleve seu coração ao Senhor. Olha, eu não sei como você chegou nesse lugar. Eu não sei qual foi a motivação que você teve em seu coração para vir. Eu não sei o que você esperava ouvir nesse lugar. Eu não sei como foi os últimos 7 dias da sua vida. Eu não sei como você começou esse ano. Eu não sei quais são as suas expectativas para o futuro. Mas eu quero que você saia desse lugar consciente que você está no melhor lugar que você poderia estar hoje. Você está ouvindo uma palavra que tem tudo a ver com você. Você não pode negar isso. Sem eu conhecer a tua vida, você ouviu palavras que impactaram a sua vida. Porque essas palavras foram proferidas pelo Espírito Santo do Senhor para mudar a sua vida. Você pode negar isso, mas você não pode negar que o tempo vai mostrar a você que fora do propósito eterno, a sua vida será de muita dor e sofrimento. Você precisa voltar para a sua origem. E a sua origem está em Deus. Eu queria convidar você a abrir teu coração. Não negue Jesus Cristo. Coloque a sua vida no trilho da eternidade. Você não poderá crescer em nenhuma área se você não colocar a eternidade como o maior propósito da sua vida. Se você já está inserido na igreja, seja verdadeiro com você mesmo. Avalie a prática e não o seu discurso. O que a prática tem mostrado a você? O teu coração é inflamado pelo quê? O que você não consegue deixar de fazer num dia? O que você consegue deixar com facilidade de fazer? Quanto tempo você está concentrado para sustentar economicamente a sua casa? Quanto tempo você está envolvido no seu trabalho? Quanto tempo você está envolvido para fazer o nome de Jesus conhecido através da comunidade de Jesus? Quanto que você tem gastado nos passeios, com sapato e com roupa?
Quanto que você tem gastado no seu carro, na sua sala e com o seu animal doméstico? Quanto que você tem ofertado para a proclamação do reino do Senhor na sua igreja? Qual foi a última vez que você entregou dízimo ao Senhor? Qual foi a última vez que você gastou R$100 no shopping, numa janta? Vamos avaliar a nossa prática para encontrar o nosso propósito de vida. A eternidade precisa ser o trilho da nossa vida, porque senão nós vamos nos enganar. Com qual percentual você está envolvido nos projetos de crescimento na nossa comunidade? Quanto tempo que você tem gastado para orar pelo seu vizinho que está morrendo? Por aquele parente que está indo para o inferno porque não consegue se abrir para o Senhor? Quanto tempo você tem ministrado a palavra do Senhor dentro da sua casa? Quanto tempo que você tem gastado diante do Senhor na sala do trono? Meus irmãos, qual é de fato o nosso propósito de vida? Com qual facilidade que nós deixamos de congregar? Qual é o propósito que determina na prática a nossa vida? Eu quero orar com você, em nome de Jesus. E quero que você confie que Deus nos dará novos dias, que Deus tem para nós um novo tempo. Nós vamos terminar no dia 20 de março a estação do crescimento, vivendo um significativo crescimento espiritual em nome de Jesus. Eu quero dizer a você que nós estamos dispostos a segurar nos teus braços e nós vamos chegar até a linha de chegada. Eu quero dizer a você que você também vai crescer em nome de Jesus. Mas nós precisamos reconhecer que o propósito eterno precisa estar pujante em nosso coração, precisa estar inflamando o nosso coração. Se você deseja isso, ore comigo. Pai de amor, eu reconheço que sou pecador. Reconheço que os meus passos se desviam com muita facilidade. Reconheço que a minha vontade mesmo é viver de forma dissoluta, sem um padrão, sem um caminho estabelecido. Reconheço, Pai, que a minha vontade é de viver em prol das riquezas. Que meu desejo mesmo é ter status. Que a minha natureza está contaminada. Mas nessa noite eu aprendi, Senhor, que eu só poderei ser feliz, que eu só poderei crescer se a minha vida for aplumada pela eternidade. Portanto, agora, Jesus, eu oro com meu coração arrependido, dizendo ao Senhor que desejo determinar os meus passos, determinar a minha vida de forma prática. Aleluia, pela eternidade. A minha casa e os meus filhos serão sinalizadores da eternidade. O meu trabalho será sinalizador da eternidade. A minha relação com a vizinhança será determinada pela eternidade.
O meu compromisso com a igreja não será um compromisso com o pastor ou com homens. O meu compromisso será com a eternidade, porque o meu propósito é a eternidade. Eu quero gastar mais tempo proclamando a eternidade, porque sei, Pai amado, que tendo o propósito da eternidade em minha vida, eu vou conhecer o Senhor e vou crescer em tudo, em todo o tempo. Te adoro, Senhor, te adoro, te adoro. Não tenho outra esperança na minha vida senão o Senhor. Não há riqueza, não há sucesso profissional, não há amizade e não há família capaz de completar a minha vida, porque o Senhor resolveu colocar no meu coração o anseio pela eternidade. Eu não posso negar, Senhor. É por isso que eu me entrego. É por isso que eu me lanço. É por isso que eu reconheço que só no Senhor eu serei feliz. Te agradeço porque sei que o Senhor me recebe e viverei para o Senhor. Em nome de Jesus.